Olá, sétimo ano, tudo bem? Pessoal, vamos terminar hoje esse primeiro capítulo do livro 3, que é sobre a vida no ambiente. É bem tranquilinho, bem rapidinho a aula, tá? Vamos falar sobre as interações ecológicas. Vocês sabem que os seres vivos, eles interagem constantemente com o ambiente e também com os outros seres vivos. E essa interação, ela pode acontecer entre indivíduos que são da mesma espécie ou de espécies diferentes. As abelhas, como ele deu um exemplo ali, elas estão o tempo todo se comunicando dentro da colmeia ou também interagindo com as plantas em busca do néctar das flores. E essa interação, ela é muito importante para que os seres vivos se desenvolvam e que eles sobrevivam. As relações que acontecem entre indivíduos da mesma espécie são chamadas de relações intraespecíficas. Já aquelas relações que são entre indivíduos de espécies diferentes são chamadas de relações interespecíficas. É muito importante vocês lembrarem isso. Quando elas não trazem prejuízo para as espécies envolvidas, as relações ecológicas elas podem ser positivas. Como um exemplo, a relação das abelhas com as plantas, porque ambas são beneficiadas através da polinização. A abelha vai lá, recebe o néctar da flor e o pólen dessa flor ela acaba ficando grudada ali ao corpo da abelha, permitindo que aconteça a polinização e, consequentemente, a reprodução da planta. Então, esse tipo de relação que ela é positiva, onde ambas as espécies são beneficiadas, nós chamamos de uma relação harmônica, tem harmonia, tranquilo. Já aquelas relações, quando são negativas, acontece quando um dos envolvidos ele é prejudicado. Então, por exemplo, quando um predador mata uma presa para se alimentar. Esse tipo de relação é chamada de desarmônica. Então, quando eu falo de uma relação negativa ou desarmônica, é que sempre um dos envolvidos ele vai ser prejudicado, tá bom? Vamos falar agora das relações harmônicas intraespecíficas, ou seja, aquelas positivas, todo mundo ganha, e que acontecem entre as mesmas espécies, ok? Entre uma população. As colônias, aqui eu tenho esse exemplo bem bonitão aqui para vocês, elas são formadas por indivíduos da mesma espécie, que eles vão se associar anatomicamente, ou seja, vão viver unidos, de um modo muito organizado, e geralmente com distribuição de funções para garantir a sobrevivência de todos os indivíduos da colônia. Os corais, que eu até coloquei a imagem, é um exemplo, são formados por milhares de indivíduos, uns sobre os outros. Eles precisam viver juntos de uma forma harmônica para que dê tudo certo. Sociedade são constituídas por grupos de organismos que também são da mesma espécie e eles se organizam para contribuir para o bem ali de todos os indivíduos. Geralmente acontece comunicação e divisão de trabalhos, mas a diferença aqui entre sociedade e colônia é esse ponto. Os indivíduos da sociedade eles são mais independentes e apresentam uma mobilidade diferente daquele que acontece com a colônia. Então, os indivíduos da sociedade, se eles quiserem viver de uma forma independente, separadamente, eles conseguem, diferente da colônia. Pessoal, os indivíduos da colônia, eles precisam estar unidos fisicamente para dar tudo certo, para eles conseguirem sobreviver. Da sociedade, não. Eles se organizam de uma forma onde cada um tem a sua função, para o bem geral, né? O bem comum ali. Mas, se necessário fosse viver separadamente, eles iriam conseguir também. Os insetos, eles são um grupo que mais apresenta sociedade organizada, como as abelhas, formigas, cupins, e nessas sociedades existe casta, com distribuição de funções. Alguns mamíferos também vão se organizar em sociedade, como os elefantes, entre os quais existe ali a matriarca, ou os leões. Então aqui eu coloquei o exemplo das abelhas, tem a abelha que é a rainha, o zangão, operárias, é dividida em castas, cada um ali tem sua função, daí acaba recebendo esses nomes diferentes, ok? Agora vamos falar das relações também harmônicas, aquelas boas, mas agora continua, né? Na verdade, os intraespecíficas. Então aqui, ó, intraespecíficas harmônicas, relações harmônicas. Mas na verdade aqui, ó, agora eu percebi o erro aqui. Não é intraespecíficas, depois vocês podem corrigir. É interespecífica, bem que eu tô olhando. Porque é entre espécies diferentes, tá? Aqui foi um errinho meu. Depois eu vou arrumar na hora de mandar os slides para vocês. Protocooperação. Essa relação envolve benefícios para as duas espécies que estão associadas, mas ela não é obrigatória, porque ambas conseguem viver sozinhas, separadamente. Alguns pássaros costumam se associar a capivaras, bois, rinocerontes, búfalo, né, por exemplo, para comer seus carrapatos. Dessa forma, eles conseguem alimentos facilmente e o mamífero acaba se livrando dos carrapatos. Ou seja, mesmo que não é uma relação obrigatória, eles até conseguem viver separadamente.
Porém, quando isso acontece, os dois indivíduos são beneficiados. Os pássaros, porque conseguem alimento, que é o carrapato, e esse outro animal, o boi, o búfalo, capivara em si, acaba ficando livre desse parasita. Então, os dois ganham nessa relação. E tem o comensalismo, onde uma das espécies ela é beneficiada, mas a outra não tem vantagem nenhuma. A espécie beneficiada é chamada de comensal. Essa relação ela pode ser observada entre os abutres e os leões. Os abutres eles esperam os leões se alimentarem para depois se aproximar e comer aquele resto lá da presa. Eu coloquei a imagem do tubarão e da rêmora, são esses peixinhos aqui, que elas se aderem ao tubarão para conseguir a sobra do que acabou ali da refeição do tubarão, né? Ficou às vezes ali perto do corpo dele. Daí as rêmoras vão lá e se alimentam. Então, o comensalismo ele é diferente da protocooperação. Por mais que ambas essas relações não sejam obrigatórias, não precisa acontecer. Eles conseguem sobreviver de forma separada. Porém, a diferença está, o comensalismo, uma espécie é beneficiada, no caso para outra é indiferente. Mas na protocooperação, as duas espécies acabam sendo beneficiadas, ok? O mutualismo também é uma relação harmônica interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes. No mutualismo, as duas espécies que interagem precisam, agora sim, obrigatoriamente estar associadas para conseguir sobreviver. Então, os líquens são um exemplo, tem no livro de vocês, depois deem uma olhada, já que são formadas pela associação entre algas e fungos. As algas conseguem realizar fotossíntese e fornecem alimento para o fungo, e o fungo fornece ali o substrato, um ambiente adequado, e consegue absorver a água para a alga. Eu coloquei a imagem da abelha e da flor, que é um exemplo, a polinização também é um exemplo de mutualismo, porque a abelha precisa da flor, no caso do néctar, para conseguir alimento, e a flor também precisa desse agente polinizador. Por quê? Para manter a espécie, manter a reprodução desse vegetal através da polinização é extremamente importante. Então, é um mutualismo. Os dois precisam dessa relação para sobreviver. E tem um inquilinismo, que acontece quando uma espécie vive sobre ou no interior de outra sem lhe causar dano. Então, as orquídeas, bromélias, que está até aqui na imagem, e algumas samambaias, também chamadas de epífitas, são alguns exemplos de inquilinas. Essas plantas vão se prender no galho das árvores na tentativa de conseguir receber mais luz solar. Porém, elas não vão pegar nenhum tipo de nutrientes dessa árvore. Não vai sugar nutriente, ela não é uma parasita. Ela só está sendo desenvolvida, está se desenvolvendo sobre ela para conseguir pegar mais raios solares e conseguir realizar fotossíntese. Então, no inclinismo é bom, no caso aqui para a orquídea, mas para outra é indiferente, tá? Ela não precisa dessa relação. Diferente do mutualismo, que uma precisa, ok? Agora vamos falar das relações desarmônicas, que são intraespecíficas, ou seja, aquela relação onde um vai ser prejudicado, né, não vai ser muito bom para um, mas que acontece entre as mesmas espécies. Competição acontece quando indivíduos de uma mesma população vão disputar recursos do ambiente, como água, alimento, luz, locais e também parceiros para reprodução. Entre os animais que disputam comida ou parceiros sexuais, a competição intraespecífica pode levar à luta física, se necessário, como está aqui na imagem. Agora falando dessas relações desarmônicas ainda, mas que agora são interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes. Tem o parasitismo, onde os parasitas eles são espécies que vivem à custa de uma outra, que é chamada de hospedeira, e causam prejuízo a ela. Só que nessa relação, os prejuízos provocados pelo parasita geralmente não vai matar o seu hospedeiro, mas podem debilitar o organismo dele. O parasita ele não vai causar a morte do hospedeiro, por quê? Para não perder um ambiente que fornece abrigo e alimento. Então, é questão dos vermes e tudo mais que a gente já falou. Só que os parasitas eles podem ser diferenciados em dois grupos. Tem os ectoparasitas e os endoparasitas. Ectoparasitas, eles vivem presos externamente, ou seja, do lado de fora do corpo do hospedeiro, como carrapato, pulgas e alguns fungos. Já os endoparasitas, eles vivem alojados dentro do corpo do hospedeiro. Exemplo, tênis, as lombrigas, vai causar teníase, as caridíase, daí fala solitária e tudo mais. Eles vão viver se alimentando às nossas custas, como a própria sanguessuga também.
É um exemplo, vai se alimentar do sangue, ok? Então, tem ectoparasitas e endoparasitas. Tem também o predatismo, que ocorre quando um animal predador mata um animal de uma outra espécie para se alimentar. E esse tipo de relação ele é o mais frequente em cadeias e em teias alimentares. E o predatismo ele é muito importante, porque vai controlar o número de presas e de predadores e mantém aquela comunidade em equilíbrio com o ecossistema. A herbivoria acontece quando um herbívoro se alimenta de uma parte viva da planta, causando o quê? Prejuízo para o vegetal, mas ganho para aquele animal que é herbívoro. Em alguns casos, a planta ela pode morrer. São algumas dessas associações, né? Exemplos. Gafanhoto, lagarta, rebanho de gados e ovelhas. As plantas elas são fundamentais para os herbívoros. Porém, muitas delas desenvolvem estratégias o quê? Para evitar a herbivoria. O exemplo, formação de espinhos, como no caso das laranjeiras e também das acácias. Além dos espinhos também ser uma modificação, às vezes dependendo do local onde elas sobrevivem, né? Essas espécies vegetais sobrevivem. E esse último slide é um resuminho para vocês. Podem até colocar no caderno. Então, aqui nós temos as relações intraespecíficas, aqueles que acontecem entre a mesma espécie. As harmônicas, sociedade-colônia, e desarmônica, canibalismo, que a gente vai falar um pouquinho depois, e tem a competição também. E aquelas que acontecem entre espécies diferentes, as interespecíficas. As harmônicas têm o mutualismo e o comensalismo, e as desarmônicas, amensalismo, competição, parasitismo e predatismo. Beleza, pessoal? Então era isso aí a aula. Na quarta-feira, na nossa aula, vou fazer mais, tirar algumas dúvidas, enfatizar alguns pontos, beleza? Então até mais. Tchau, tchau.